Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Palavra de Deus, mensagem 3 do estudo bíblico, como o inimigo age para perturbar mentes e corações. 2 Coríntios 11, versículo de número 3, está escrito. 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Nós vivemos, irmãos, em dias que a gente consegue ver com muita clareza as pessoas que estão ao nosso redor e até a gente mesmo, vivendo dias de, como a Bíblia chama, de inquietudes. As pessoas estão afobadas, né? Não sei nem se essa é a palavra correta. As pessoas estão afrontadas, sensíveis demais. Parece que tudo chega com um poder incrível de nos abalar. É como que a gente tivesse a todo momento vivendo uma tempestade. Mas a palavra de Deus nos revela que nós enfrentamos diariamente um inimigo. Esse inimigo, ele é espiritual. E ele chega através da sua astúcia, dissimulando, mentindo, trabalhando para perturbar a nossa mente. E quando eu falo de perturbação, eu não estou falando apenas de chateações, vamos dizer assim. Mas eu estou falando do primeiro passo para o inimigo alcançar o nosso coração. É através das perturbações que o inimigo consegue desviar o nosso coração. E tivemos a oportunidade, na primeira mensagem, de falar sobre uma dessas artimanhas do inimigo, que é a dúvida. O inimigo semeia a dúvida na mente para que a fé ela seja atingida. Foi assim na vida de Eva. Eva, quando conversa com a serpente, Eva fala o que Deus disse. E a serpente, de forma astuciosa, ela questiona e pergunta: será que é assim mesmo? Em outras palavras, a serpente estava dizendo assim: ô Eva, eu acho que você entendeu errado. Você não entendeu errado, não. E foi aí o início da derrota humana contra o pecado. Vimos também que os discípulos, quando Jesus ressuscitou, eles tiveram a oportunidade de fazer uma festa, porque Jesus estava lá em carne e osso, tinha vencido a morte, mas eles deixaram essa perturbação, essa inquietude tomar conta da sua vida, a ponto de Jesus perguntar: por que vocês estão inquietos? E Jesus repreende isso através da sua presença física, literal. Na segunda mensagem, nós tivemos a oportunidade de falar sobre as acusações. Primeiro, falamos sobre esse ataque à nossa fé. Segundo, sobre as acusações. O inimigo, ele lança acusações para paralisar através da culpa. E usamos aí a história bíblica lá em Zacarias, capítulo de número 3, do sacerdote Josué. Vale a pena, você que não ouviu as mensagens passadas, vai lá no YouTube, Rádio Novas de Paz, tem um playlist lá só com esse tema e já está essas mensagens completas lá. E aí
a gente teve a oportunidade de ver o diabo acusando o sacerdote Josué. Interessante perceber que a Bíblia diz que ele estava ao seu lado direito. Aqui está montado um tribunal. O acusado é o sacerdote Josué, que estava saindo do exílio, numa situação realmente muito delicada espiritualmente falando. Quando eu digo delicada, é de pecado mesmo, de sujeira. Isso fala da nossa vida, de momentos que nós somos disciplinados por Deus e, de uma maneira ou de outra, nos desviamos do caminho do Senhor. Pois bem, essa era a situação. Mas a restauração de Deus estava chegando. Nesse momento em que Deus determina a restauração, lá aparece o acusador ao lado direito de Josué. Essa é a visão do profeta. Enquanto o sacerdote Josué, ele se explica, lá está o acusador. E para isso, Deus, como juiz, ele não só troca as vestes de Josué, mas ele retira por completo toda a sua culpa. Isso fala da graça de Deus, da salvação, da manifestação do poder que Deus tem de curar, de perdoar pecados. Muito bonita essa história e a gente explorou bem na mensagem de número 2. Hoje, você que chega conosco através da Rádio Novas de Paz, sintonizando, nós vamos falar hoje como o diabo age através da ansiedade. Ele provoca ansiedade para sufocar a confiança. Como o inimigo age para perturbar mentes e corações? Ele provoca ansiedade para sufocar a confiança. Nesse estudo bíblico, eu copiei parte de uma matéria. Eu gostaria de ler para você. Por favor, preste bem atenção. E a gente vai introduzir esse ponto da mensagem de hoje, mostrando a realidade hoje do nosso país. A ansiedade tem se tornado uma epidemia silenciosa no Brasil. Dados recentes revelam que o país lidera o ranking mundial de casos de ansiedade, com mais de 18 milhões de brasileiros afetados. Representa cerca de 9,3% da população, quase 10% da população. Além disso, uma pesquisa de 2024, ano passado, aponta que 68% dos brasileiros relataram sentir-se ansiosos, nervosos ou tensos, mas menos da metade buscou ajuda profissional. Em 2024, a ansiedade foi eleita a palavra do ano no Brasil. Eu vou repetir isso aqui. Em 2024, a ansiedade foi eleita a palavra do ano no Brasil, refletindo o impacto profundo dessa condição na sociedade. A ansiedade não discrimina, afeta homens e mulheres, jovens, idosos, acadêmicos e analfabetos, religiosos e ateus. As pessoas estão com os nervos à flor da pele, prontas para explodir a qualquer momento. Como o inimigo age para perturbar mentes e corações? Hoje, quantas pessoas estão me ouvindo agora e terão a oportunidade de ouvir essa mensagem? Diz: Pastor Júnior, ore por mim porque meu coração está acelerado. As preocupações, pastor, eu sinto que elas retiram de mim toda a energia. E essa energia, ela é dispensada
através do desequilíbrio. Em algumas pessoas, esse desequilíbrio ele se manifesta através do comer muito ou não comer nada, do dormir muito ou não dormir nada, do trabalhar muito ou não trabalhar nada. Veja, desequilíbrio. Pessoas que estão dizendo, pastor Júnior, olhe por mim porque o peso está enorme. Eu não sei, pastor Júnior, o que é uma noite de sono tranquila. Estou sem dormir, pensando no que pode acontecer. Toda hora a minha cabeça cria uma situação e eu já não sei mais o que é realidade, o que são pensamentos desconectos. Me ajude, pastor Júnior, porque eu temo perder o emprego, eu temo não ter o que comer amanhã, e se eu ficar doente, como é que fica? E se fulano aqui em casa perder essa condição? Perceba que há muitos gigantes que se apresentam de forma desconecta e a gente fica como que rondando feito uma barata tonta e, meu Deus, o que é isso? O fato é que a ansiedade tem tomado conta da vida de muitas pessoas. E a gente viu que hoje no Brasil, um grande número de pessoas sofre de ansiedade. Muitos acabam tomando remédios para conseguir dormir ou acalmar os seus nervos. Mas Jesus, ele nos ensina que a ansiedade não resolve os nossos problemas. Jesus deixa bem claro que esse negócio só piora a nossa vida. E ele quer nos ensinar a viver sem ter medo do amanhã. Vamos nessa jornada. Peço a você que ouviu essa introdução hoje da mensagem 3 do estudo bíblico, como o inimigo age para perturbar mentes e corações. Eu peço que você seja um canal de Deus, compartilhando essa mensagem. Essa mensagem pode salvar vidas, famílias, dar uma direção segura àqueles que estão sofrendo grandes perturbações, fruto de uma ação do nosso inimigo espiritual. E precisam ouvir essa mensagem. É uma mensagem simples, mas uma mensagem direta. Uma mensagem que você ouve agora e já coloca em prática hoje. Os resultados dessa mensagem não aparecerão amanhã, não é hoje. Hoje você pode já colocar em prática essa mensagem. O inimigo age e ele chega provocando ansiedade para sufocar a confiança. O que é ansiedade? E de forma bem simples, ansiedade nada mais é do que você sofrer antes da hora. É como que se uma pessoa chorasse o enterro antes de alguém morrer. Eu grifei bem esse exemplo aqui para o nosso estudo e gostaria de repetir. Ansiedade é como se uma pessoa chorasse o enterro antes de alguém morrer. É sofrer por problemas que ainda nem aconteceram e talvez nunca aconteçam. Muitas vezes nós sofremos por causa da nossa própria imaginação, ou seja, você lembra daquele episódio da mensagem 2, que os discípulos estavam afrontados porque eles não sabiam se aquela aparição era um espírito. Jesus, depois que ressuscitou, era um espírito ali. Eles não sabiam se os outros estavam vendo a mesma coisa. Isso entrou numa confusão, num conflito. E Jesus repreende eles
num tom como se ele estivesse como um barquinho no meio de um grande vendaval, as ondas jogando para um lado e para o outro. Aí eu penso assim, como Jesus olhou para aqueles discípulos, a Bíblia não fala, mas eu fico imaginando, olhando tanta incerteza, tanto medo, após todos aqueles acontecimentos, né? Jesus preso, julgado, condenado, morto. Uns dizem que ele ressuscitou, outros dizem que ele não ressuscitou, uns dizem que levaram o corpo. Confusão medonha. Aí Jesus olha para os seus discípulos e agora o que deveria ser um momento de festa, de alegria, se tornou em um momento de aflição. Jesus repreende eles, porque Jesus via agora as suas mentes perturbadas com tudo aquilo. E como Jesus sanou essa perturbação? Com a sua presença. Aleluia! A presença de Deus, ela cura nossa alma. Ela nos ajuda nesses momentos de conflitos interiores, que a gente não sabe de onde vem esse sofrer antes da hora, que a gente não consegue controlar e às vezes precisa de uma ajuda do profissional ou de um profissional para nos ajudar através de terapias, através de medicamentos. A Bíblia não condena nada disso, mas a essência da cura da alma dos homens, a própria ciência já reconhece que uma das ferramentas poderosas é a fé, e eu estou ministrando essa fé. Deus está lhe chamando a não chorar antes da hora, não se perturbar. Ele é Deus e Ele trabalha para o bem daqueles que esperam nele. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, firmou os meus pés na rocha e colocou um novo cântico nos meus lábios. Muitos verão e temerão. Aleluia, não é o fim. Deus, Ele quer chegar mais próximo, e só foi assim que Ele conseguiu. Deus, através de Jesus, né? Jesus, aquietar o coração dos discípulos, sou eu aqui, meus irmãos. Parem dessa perturbação, olhem meus pés. Toquem em mim. Nós temos algo muito precioso, não podemos abrir mão dele. Ou dela, chamado paz. Você já parou para perceber que nada faz sentido sem paz? É tão simples isso, né? Mas tudo que você almeja, vamos falar do mundo material. Tudo que você almeja, imagine que agora estão nas suas mãos. Mas tudo isso não faz sentido se você não tiver paz. A paz é a saúde do ser. Sem paz, você não é. Você pode até ter, mas ser não. Porque a essência do ser é a paz. O que a gente vê dentro de casa são pessoas preocupadas, estressadas. Não vamos falar dos outros, não, vamos falar da gente. Nós estamos estressados, irmãos. O coração toda hora apertado. A gente parece que o pensamento não descansa, toda hora é agoniado. Toda hora é vendo as notícias e só chega notícia desmantelada pra gente através das redes sociais, do WhatsApp. Hoje está todo mundo conectado, mas está cada vez mais doente as pessoas, sensíveis. Ontem eu estava saindo da Assembleia Legislativa mesmo, o povo brigando no trânsito, um gritando com o outro. É uma agonia maior do mundo. O automóvel parece que se tornou parte do corpo das pessoas.
se você tocar, se riscar, se o outro falhar na frente, é motivo de morte, de troca tapa. Que negócio é esse? Se acontecer, Deus o livre, um atentado lá do outro lado do mundo, antigamente as pessoas nem ficavam sabendo, e quando sabia era quem ouvia o rádio. Eu lembro do meu vovô, Caba Macho, Sebastião Mendes, morreu quase com 100 anos. Vovô ia muito para casa dele, lá no sítio, do interior mesmo, lá de Macaparana. Vovô ficava ouvindo a voz do Brasil, aí ficava sabendo de alguma notícia. Vovô que gostava, mas o resto nem ficava sabendo das coisas. Hoje, se tem um negócio lá, dá um plim aqui no nosso celular, a gente já fica sabendo. É perturbado com muita coisa. E como Deus está olhando essa nossa situação, como Deus está olhando, como nós estamos lidando com a globalização. A globalização nada mais é do que as informações, tudo no mesmo canto. Chega tudo na hora para você. Isso é a globalização. Não existe mais fronteiras. A paz dos homens estão sendo corrompidas a todo momento e está chegando na nossa vida. Ninguém tem mais tempo de conversar, olhar nos olhos, brincar. É tudo que essa peste desse celular na mão. O negócio que eu tenho raiva, irmão. E o pior é que eu estava falando com um obreiro ontem. Eu falei até chateado. Porque é uma pessoa que tem obrigações de fazer algumas tarefas. E eu digo, rapaz, tu só vive com essa porcaria desse telefone na mão. E quando a gente liga, ainda não atende para trabalhar. Então, nós estamos perdendo a paz. O medo de não ter dinheiro, de pagar as contas é real. O medo de ficar doente e não ter remédio, não ter médico é real. O medo de que aconteça alguma coisa com os nossos filhos é real. É o medo do amanhã. Jesus, ele disse que Deus alimenta os passarinhos e veste as plantas do campo. Aleluia. Eu preciso colocar a mão no meu coração e repreender. Tem horas, irmãos, que a gente tem que ser radical. Tem hora que a gente tem que enfrentar uma batalha e não pode ser com meio termo, não. A gente tem que enfrentar uma batalha para o nosso bem-estar, para o bem-estar da nossa alma, porque Deus não nos salvou apenas para receber a salvação, Ele nos salvou para que a gente tenha condição de viver nessa terra e viver bem. Quando eu digo viver bem, não é ausência de problema, é com problema, mas administrando com equilíbrio. O que está acontecendo é que os problemas estão tomando conta da nossa vida. Jesus, quando falou desse processo de sufocamento, ele usou o exemplo de uma planta cheia de espinhos, que sufoca, que não deixa a árvore dar fruto. Mas Deus nos lembra que Ele alimenta os pássaros e veste as plantas do campo. Ele cuida dos animais, quanto mais de você. Deus não nos abandonou. Ele é Pai e Pai amoroso. Diante, irmãos, de tanta perturbação, de tantos ataques, de tantas cobranças, nós precisamos também colocar os pés no chão. E atenção aqui, é importante. Deus está usando essa palavra para levar cura a muitas almas assombradas, inquietas, sensíveis, que estão vivendo o inferno ainda nessa terra, que aparentemente estão bem, mas por dentro estão destroçadas. Eu tenho um compromisso de levar essa palavra, porque só essa palavra pode lhe resgatar
das astutas ciladas desse espírito ou desse inimigo espiritual que chega para perturbar mentes e corações. Diante disso, irmãos, nós precisamos, e eu entendo ser uma parte importante dessa mensagem, precisamos colocar os pés no chão e também entender o que não é ansiedade. Porque também tem pessoas que acham bom e se apoiam, não sei se você vai, peço permissão para usar uma expressão aqui bem da minha terra, fica andando feito um alesado, eu confio em Deus, glória a Deus, Deus vai cuidar de tudo, e não tira os pés do chão. Não, é porque eu confio em Deus. Você é preguiçoso, você é negligente. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Nem tudo é ansiedade. Por exemplo, o que não é ansiedade, Pastor Júnior? Trabalhar para você ter um amanhã melhor. Aquele que a gente diz assim, eu estou procurando minhas melhoras, né? A gente não diz assim, né, Cabo Macho? Vou procurar minhas melhoras. Isso não é ansiedade. A Bíblia aprova o trabalho da formiga. Jesus não proíbe a preocupação, mas o que Jesus proíbe é a preocupação ansiosa. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4:6, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A preocupação é saudável. O que a Bíblia adverte é sobre a preocupação ansiosa. Mas você tem, é dever seu. Cadê os cabamachos que estão me ouvindo aqui? Diga amém. Principalmente os homens. Você, homem, você tem o dever legal diante de Deus de se esforçar para levar o melhor para sua casa. O exemplo que nós temos é Cristo fazendo isso pela sua igreja. A igreja de Cristo representa a noiva. Você é homem, seja homem. Ser homem não é só fazer menino nem gostar de mulher, não. Ser homem é assumir a obrigação diante de Deus. Se for necessário, você deve dar a vida pela sua família. Isso é bíblico. O que a gente vê hoje é os cabas já com idade, que a própria idade deveria trazer uma maturidade, mas são os boizinhos. São os boizinhos. Os boizinhos de cabelo branco. Não tem nenhuma obrigação com a família. A pobre da mulher se acabando de trabalhar. E esse irresponsável dando um aí de garoto propaganda. Você não é homem não, viu? Você não é homem não. Porque você gosta de mulher. Homem é aquele que está na frente do seu lar para proteger espiritualmente sua família. Esse negócio de dizer, pastor, mas e eu? Você é o último dentro de casa a dizer eu. Você é o último dentro de casa a poder dizer eu estou cansado. Você é o último dentro de casa a dizer, mas eu preciso ser compreendido. Isso é ser homem segundo a palavra de Deus. Você tem que carregar o maior peso. Você tem que demonstrar força espiritual, força física, força no trabalho, força para sustentar a sua casa. Claro que tem momentos na vida que pode sim um homem não estar trabalhando, é um momento. Claro que o homem pode estar enfermo, a mulher tomar a frente. Mas hoje, irmãos, a sociedade está produzindo em escala gigantesca homens bago de jaca-mole, os homens afeminados, homens delicados, homens que não são homens. Isso é homem como? Como é que é ser homem isso? Isso é homem aonde? Homem aonde?
Trabalhar para ter um futuro melhor. Isso não é ansiedade. E esse negócio, você, viu? Homem, que fica, não, pastor, eu vou fazer a obra. Pastor Técio é um exemplo, uma autoridade espiritual respeitada no nosso estado, fora do nosso estado. Vai ouvir a história do pastor Técio. Trabalhava o dia todinho. Estava lá cumprindo a sua tarefa na polícia militar. De noite estava nos cultos, na igreja. Até hoje, pastor... Qual a idade do pastor Técio, Caba Macho? 70 e quanto? Não sabe. 70 e poucos anos. Caba macho, trabalhando toda hora. Ai, cuidado com esses obreiros, viu? Cuidado com esses obreiros. Vou fazer a obra. Fazer a obra é uma conversa, rapaz. Você tem que trabalhar e fazer a obra. Não, só fazer a obra. Só fazer a obra. E serve também para as irmãs. A obra de Deus, o Deus chama na obra dele quem trabalha, quem se preocupa, quem corre atrás para levar o melhor para sua casa, quem está hoje numa situação financeira ruim. Isso acontece com qualquer um, qualquer família. Pastor, hoje estou desempregado. Pastor, hoje eu não tenho uma roupa adequada para vestir, está aqui, eu tenho até vergonha. Deixa eu lançar essa palavra sobre você, principalmente você, homem. Seja homem diante de Deus, você vai ver que Deus vai lhe abençoar muito. Você, mulher que está passando esse processo, Deus vai lhe abençoar. Não fique, eu vou fazer a obra, vai para a igreja, volta, glória a Deus e aleluia. Não. Você sabe qual é a tarefa do levita? Estude o que o levita fazia no Antigo Testamento. Eles eram sustentados pelo templo, mas eles tinham uma tarefa quase que braçal, além do louvor. Limpava, ajudava. A gente às vezes vê dentro da igreja muitos se escondendo nesse negócio. Deus me chamou para orar, orar e trabalhar. Orar e levar o sustento para sua casa. Isso não é ansiedade. Trabalhe pelas suas melhoras. Agora trabalhe mesmo. Deus se alegra quando você ajuda a sua família, vê a sua esposa tendo as coisas, vê os seus filhos tendo as coisas. Isso alegra o coração de Deus. O que não é ansiedade? Eu já falei aqui, batalhar pelo seu sustento. Quer ver outra coisa que não é ansiedade? Você está atento às dificuldades. Deus lhe deu a capacidade de decisão, de raciocínio, de julgar as coisas, de percepção. Você não pode estar andando e dizendo que tudo é Deus, Deus vai cuidar, Deus vai fazer. Mas peraí, você precisa se informar, você precisa driblar as dificuldades. Você precisa, se esse é um momento ruim, se você não está conseguindo hoje avançar como você quer no trabalho, vender, a comissão está pouca e tal, o dinheiro está... Então, não tem uma perspectiva boa para o país. Vamos economizar, vamos estar atentos a isso, vamos conversar com a família, vamos trocar aquele alimento que é mais caro por um mais barato. Vamos parar com esse negócio de querer se comparar com os outros da família. Porque meu menino chegou aqui, pastor Júnior, chorando porque queria ter o tênis do priminho dele. Aí você perde a oportunidade de ensinar seu filho, pega o cartão, divide o tênis em 24 vezes para ter o menino ter o tênis do priminho. Mas a condição do priminho é outra. Você tem que dizer, meu filho não tem condições. A gente vai comprar um quichuta aqui, um simplesinho aqui. Você vai estudar, trabalhar. Papai e mamãe estão passando essa situação. Não é feio você não. Papai queria muito dar sei lá, o Nike, o Adidas, sei lá, esses tênis bonitos aí que tem. Mas vai ser o quichutezinho e pronto. Vamos lá, vai dar tudo certo.
A condição do pai de fulano é outra, a de papai e mamãe é outra, mas fica querendo se comparar. Ou seja, tem uma dificuldade na sua vida, é real, mas você está. É uma forma, parece, de orgulho, não sei bem o que é. Embora Deus vista a erva do campo, Ele não impede que ela seja cortada e queimada. Ou seja, tem dificuldade. Tem dificuldade. Eu quero concluir essa palavra, a mensagem 3 do estudo bíblico, como o inimigo age para perturbar mentes e corações, finalizando, mostrando como você pode vencer a ansiedade. Se possível, você leia o capítulo de número 6 de Mateus. Se você ler, reler e praticar esse capítulo de número 6, você vai avançar de forma significativa no que se refere à blindagem da sua alma, isto é, o vencer a ansiedade. Capítulo de número 6 de Mateus. Ele é o capítulo, eu entendo, mais significativo para esse tema. Jesus ele vai falar lá de forma muito clara como você vencer a ansiedade. Mas, entre tantas lições que Jesus nos deixou nesse capítulo, você precisa entender que Deus é o seu Pai e Ele conhece as suas necessidades. A fé, ela é o antídoto para a ansiedade, ou seja, é a vacina que evita você pegar essa doença, a fé. A fé, ela vai lhe ajudar para que você saia dessa situação, você que está, e você que não está, você ficar blindado a esse ataque do espírito ou a esse ataque desse inimigo espiritual. Deus nos conhece, Deus nos ama e sabe do que nós precisamos. Paulo nos ensinou a vencer a ansiedade orando a Deus. Olha só, a gente está cansado de ouvir na igreja, orar e jejuar, orar e jejuar, orar e jejuar. Mas muitos pastores esquecem que quando Jesus falou de oração e jejum, ele falou também das esmolas. Muitas pessoas não veem as suas orações funcionando, principalmente em relação à blindagem espiritual, porque essas pessoas não estão dando esmolas. Tanto é que às vezes é estranho isso aos ouvidos, porque a gente não ouve mensagens sobre isso. Talvez seja um erro da igreja dos nossos dias. Você pode achar o que você achar, mas é um dever espiritual de todo crente ajudar o necessitado. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Quando é que a gente vai se atentar a isso, irmãos? Ah, pastor, mas porque tal denominação, tal religião, eles acham que isso é suficiente? E eles estão pelo menos fazendo de você. Ou você está deixando de lado uma orientação expressa de Jesus no capítulo de número 6 de Mateus. É o fortalecimento da sua fé. Eu abri hoje o programa, Deus me deu uma palavra dizendo que aqueles que procuram socorro, são eles que darão socorro. O socorro que nós tanto precisamos. Eles vêm a partir do socorro que nós damos às pessoas. O que é que está acontecendo? Nós estamos mergulhados em um poço onde a água de Deus não passa, a água está parada, deu dengue já, está ruim.
A água está suja. Porque Deus, ele só tem compromisso quando você permite que a água alcance outros. Você não pode ser essa cisterna, não. Você tem que ser um rio, que a água passa, você se alimenta e, consequentemente, alimenta outras pessoas. Tem lá embaixo alguém esperando a sua palavra, esperando uma cesta básica, esperando uma roupa, esperando um sapato, esperando uma visita. É através desse ato que você cumpre essa ordenança de Jesus que está colado com jejum e oração, as esmolas. Deus reconhece as suas necessidades e através da fé fortalecida, você se sente robusto para enfrentar esses ataques que vêm de todos os lados. Como vencer a ansiedade? Você precisa ter convicção, que Deus já nos deu o seu reino. O maior presente, o mais sublime, Deus nos deu, que foi o seu Filho e a sua salvação. Se Ele nos deu o maior, Ele nos dará o menor. Se Ele nos deu algo tão valioso, por que não vai nos dar aquilo que não tem tanto valor? Romanos 8:32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele nos deu o filho dele, a salvação e as outras coisas. É como um pastor uma vez falou, as outras coisas vêm a reboque, atrás da gente. É natural. Como vencer a ansiedade? E aqui essa lição, irmãos, é a mais poderosa de todas. Eu penso assim: você vence a ansiedade buscando o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus deve estar em primeiro lugar. Essa lição aqui, ela é difícil, parece, da gente praticar. Porque o que é o reino de Deus? O reino de Deus não consiste em você ir à igreja, fazer parte de um órgão na igreja, estar aqui na rádio pregando, ser pastor, ser bispo, ser não sei o quê. O reino de Deus não se resume a isso. O reino de Deus, ele está aonde você está. Pastor Júnior, eu estou hoje na cadeia, preso ouvindo essa mensagem. Como eu posso priorizar o reino de Deus? Claro que você pode. Você vai ver aí todo dia o inimigo criando uma situação. E você, quando age para desfazer essa situação de forma sábia, em oração, chamando a pessoa, conversando, aconselhando, dando um bom testemunho, você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Toda vez que você vê um levante do inimigo e você luta pela paz, você está buscando em primeiro lugar o reino dele. Você precisa entender que essa jornada espiritual não cabe descanso. Ela é contínua. É em todo momento, é quando você compra, quando você vende. É quando você está de folga, quando você está trabalhando, quando você está na igreja, quando você está se divertindo, quando você está com a família. Isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A Bíblia diz: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Comida para o bucho vai ser acrescentada, roupa para o corpo vai ser acrescentada. E Deus não fala nem só de acrescentar o que a gente precisa, Ele fala até de honra. Nem Salomão, em toda sua vida ou toda a sua glória, nem Salomão, ou seja, Deus está dizendo que Ele vai dar o que a gente precisa e ainda vai dar o que a gente não precisa, porque a honra chegará. A honra chegará.
Então, não é só roupa, não é só veste, não é só beber, não é só comer. Tem ainda algo espiritual, algo que chega, vamos dizer assim, de soma nisso tudo. Ô irmãos, olha aqui para mim. Você que liga seu rádio agora, a mensagem é como o inimigo age para perturbar mentes e corações. E hoje, na terceira mensagem, nós estamos falando sobre a ansiedade. E há uma exortação de Deus aqui para o povo de Deus. E a exortação é: você precisa, você que está sem igreja, você precisa ajeitar esse negócio na sua vida. Não basta ficar nessa desculpa, pastor Júnior, mas eu sirvo a Deus aqui, na minha casa, na rádio, ouvindo a rádio. Eu já tive muito problema na igreja. É na igreja onde tem o maior número de fofoqueiros por metro quadrado. É na igreja, pastor Júnior, que tem gente querendo se meter na minha vida, controlar a minha vida e não sei o quê. Claro, tem tudo isso na igreja e ainda coisa pior. Porque lá é lugar de tratamento. Jesus disse que os doentes procuram lá. Agora você está envenenado com essas desculpas e se apartou do convívio. Você não tem esse direito, espiritualmente falando. Você não tem esse direito. Eu não estou dizendo para você vir para Novas de Paz, não. Vá para uma igreja séria. Agora você não pode deixar o contato com a noiva de Cristo. É através desse contato que você desenvolve o amor que você tem por Deus. Se você estiver longe da igreja do Senhor, vai chegar um momento que você vai desconfiar se você realmente ama a Deus. Você não está sendo chamado para o serviço do Senhor. Não é para dizer aos outros que você ama, que você é bom, que você é mais crente, que você agora é crente, não. É para dizer a você mesmo. É para trazer contento ao coração de Deus. Isso não existe. Isso não existe. Você querer o noivo e desprezar a noiva. Isso não é sadio. Deus está falando assim com você porque essa palavra vai ficar no seu coração. Um dia Deus vai nos cobrar e vai dizer: você ouviu a Rádio Novas de Paz, aquele pastor lá estava falando isso. Não, ninguém pode separar o noivo da noiva. E hoje há um modismo muito grande por causa dos problemas que há dentro das igrejas. Os problemas são reais, você não está inventando nada não. Mas isso não lhe exclui desse convívio. Deus vai lhe tratar, você vai desenvolver seu ministério, você vai aprender a tolerar as pessoas, você vai ajudar diretamente ao desenvolvimento da obra do Senhor, porque a Secretaria Social que mais presta serviço no Brasil hoje se chama Igreja do Senhor, precisa da sua ajuda, é espiritual. Você pode lançar toda e qualquer palavra contra as igrejas, mas a igreja é uma instituição sagrada. Cristo instituiu igreja e família. Nós não aceitamos biblicamente e espiritualmente diante de Deus qualquer outro argumento que enfraqueça a igreja e a família. Por isso que muitos estão sendo agora destruídos na família porque rejeitam a igreja. A igreja nada mais é do que a família espiritual. Aí a gente exclui a família espiritual e quer se dar bem na família literal, né? Família de casa. A gente quer se dar bem aqui, mas a gente esqueceu da família espiritual. É a família primária de Deus. Por que a família primária de Deus, pastor Júnior? Porque Deus, lá na sua eternidade, ele já vivia em família. O seu espírito, o filho e ele mesmo, Deus, ele só olha o homem em família. A família espiritual lá está. Eu nunca vi duas coisas para ter mais problema: igreja e família. Por quê? Porque o inimigo, ele gasta toda a energia dele no que Deus fez. Os outros CNPJs foram os homens que criaram. São bons, outros não. Mas família e igreja é sagrado. Eu tenho um conselho para quem está começando na vida. Quem realmente quer agradar a Deus. Quem quer ajeitar seus caminhos. Ame e valorize a igreja e a família. Você vai ver
como Deus vai lhe abençoar. Eu sou prova disso. Eu cresci na igreja. Eu procurei seguir aquilo que aprendi na igreja, honrar os meus pastores, honrar a minha liderança por onde passei, mesmo sendo menininho, adolescente. Deus sempre me mostrou isso, porque às vezes, irmão, a gente tem vontade de brigar. Entenda isso de uma forma bem genérica. A gente tem vontade de brigar, a gente tem vontade de discutir, a gente se acha não sei o quê. Se você gosta de brigar, discutir, se você arruma uma confusão com o exército, arruma uma confusão com o exército brasileiro, com quem você quiser. Agora preserve a comunhão com a sua igreja, com a sua família. Isso quer dizer que a gente não tem problema, claro. Quando eu estou dizendo isso é porque a gente quer fazer um cabo de força. É da nossa natureza. Aí faça esse cabo de força, arrume qualquer confusão. Agora preserve a sua relação com a igreja do Senhor e com a sua família. Isso inclui o buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Por fim, como eu posso vencer a ansiedade? Eu falei que Deus conhece suas necessidades. Falei das esmolas como um fortalecimento espiritual, junto com a oração e com o jejum. Deus, Ele já nos deu o maior, que foi o seu Filho, o melhor. Quanto mais as outras coisas, é o que Paulo nos ensina. Nós falamos de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E por fim, a Bíblia nos convida a mudar o rumo dos nossos investimentos. Devemos buscar uma riqueza que não perece, colocando o nosso dinheiro, nossos bens, a nossa vida a serviço de Deus e do seu reino, em vez de vivermos ansiosos ajuntando tesouros para nós mesmos. Se você cuida daquilo que é espiritual de Deus, naturalmente Deus abençoa de forma, vamos dizer assim, sem medida, transbordante aquilo que é seu. Guarda essa palavra. Cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidar das suas, Deus vai mandar as pessoas certas, abrir as portas certas. Mas você não pode ser o seu principal protetor, não. Seu protetor é Deus. Os bens materiais não adiantam. Eu estou assim, pastor, por causa disso e disso, está faltando isso, está faltando aquilo. É não. É não. O apóstolo Paulo disse: eu aprendi a me contentar com a bonança, com a escassez, com frio, com calor. Em todas as coisas eu estou contente no Senhor. Não é isso não, irmão. O problema da gente não é o tamanho da nossa prova. O problema da gente é a escassez da nossa fé. E é um chamado aqui que todo mundo entende, um chamado de fortalecimento da sua fé. Com a sua fé fortalecida, você vai tirar isso de letra. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Não permita ver a sua vida sendo destroçada por esse sentimento, o sentimento de sofrer antes da hora, de chorar o enterro antes da pessoa morrer. Isso é ansiedade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. E não esqueça, se você puder, leia com atenção e releia Mateus capítulo 6. Como o inimigo age para perturbar mentes e corações. Amém. Glória a Deus. Novas de paz. Alimento diário com o pastor Júnior Técio.